Mas que ironia deliciosa. Em um país onde o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser guardião da Constituição, ainda preserva resquício de tecnicidade, foi o que vimos quando assistimos o ministro Luiz Fux ousar proferir um voto técnico. Sim, um voto técnico, daqueles que se baseiam em leis, precedentes e lógica jurídica, não em paixões partidárias ou narrativas prontas. O ministro Luiz Fux questionou a competência do STF para julgar o caso da suposta trama golpista envolvendo Jair Bolsonaro e outros, argumentando que, sem foro privilegiado, o processo deveria ir para a primeira instância. Um voto que ecoa a tradição de um judiciário imparcial, como deveria ser com todos os ministros, e aquele seu voto acabou sendo praticamente uma aula que muitos preferiam não ter ouvido. A gente sabe disso. Mas o que fizeram os arautos da imprensa livre, sim, aqueles que se chamam de imprensa livre e imprensa profissional, UOL, Folha, Estadão, Globo e todas as suas cortes de satélites, que não perderam tempo e transformaram em torcida, zombando, ironizando e distorcendo o fato em meme político, como se o dever de informar fosse um acessório descartável. Lembremos-nos, o UOL, que é esse portal que se gaba de ser portal de notícia, preferiu enquadrar o voto de Fux como uma surpresa que beneficia a defesa de Bolsonaro, como se a análise técnica fosse um truque de mágica bolsonarista. Nada de dissecar os argumentos jurídicos com profundidade, como deveria ser. Melhor, claro, insinuar complô para inflamar os leitores fiéis ao establishment, aqueles que apoiam. A Folha, que também tem o seu ar intelectual superior, publicou que o voto de Fux abre brecha para anular o julgamento em um futuro não tão distante, evocando a Lava Jato como se fosse uma praga a ser exorcizada. Zombaria velada, entre linhas que cheiram a pavor de que a justiça escapa das amarras ideológicas. E o Estadão, o jornal praticamente ajudante de golpistas, né, que não esse suposto golpista que se falam agora, mas aqueles golpes que já houve no Brasil. O jornal que outrora era farol de rigor, se entendia, né, como farol de rigor pela classe nobre, agora titula sobre surto de brandura de Fux, como se neutralidade fosse fraqueza. Que delícia de cinismo dessa imprensa. Eles que devoraram anos lambendo as botas de investigações seletivas. E agora ridicularizam quem aplica a lei sem viés. E a Globo, a rainha do espetáculo, não ficou para trás. Seus portais e telejornais destilaram perplexidade fingida, questionando por que Fux, o único independente, ousava divergir do coro de Moraes e Dino. Os dois primeiros votos. Surpresa nos corredores do STF. Diziam aí a velha imprensa, né? Como se o espanto fosse pela ousadia de um voto não alinhado ao script progressista. E os outros? Uma legião de eco, né? A CNN, Veja, BBC Brasil, todos ecoando o tom de escândalo, transformando um debate jurídico em praticamente um circo eleitoral. E onde está o jornalismo que o Brasil tanto deseja ler, né? O jornalismo que tanto o Brasil deseja ouvir. É claro, enterrado sob pilhas de cliques e agendas ocultas. Esses veículos outrora, sentinelas da democracia,
que trocaram o microscópio da análise pelo megafone da militância. Informar? Que bobagem! Melhor é moldar a opinião pública como se fossem donos da verdade absoluta e não meros repórteres. Porque parece que para ser meros repórter, para ser exatamente jornalista, isso é bem patético para eles. Enquanto Fuchs falava de minimalismo interpretativo e distanciamento, esses jornalistas, esses jornais, militavam com títulos sensacionalistas, meme nas redes e colunistas que soam como torcedores de time perdedor. Eles zombam porque o voto técnico de Fuchs expôs a fragilidade de sua narrativa, de todo esse consórcio. E se a justiça, no fim, for mesmo cega e não seletiva? E se o STF não for extensão do Planalto? A imprensa brasileira, essa relíquia em declínio, prefere o papel de Schindler política a reconquistar a credibilidade perdida. No dia em que esse pessoal acordar, que essa imprensa acordar, se é que vão acordar, talvez percebam que o verdadeiro golpe que foi dado foi contra a imparcialidade que o público tanto almeja ver e assistir. Mas, por enquanto, riam, zombem. O ridículo, afinal, é todo seu.